Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube da Igreja Presbiteriana Manaim de Londrina. Eu sou o Danilo, mas você pode me chamar de Dan, e esse é mais um Pensamentos de Fé, programa que vai ao ar toda segunda, quarta e sexta, aqui mesmo no canal do YouTube, a partir das 19h30. Bom, antes de mais nada, eu já queria que você estivesse se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber todas as notificações. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal. Nos siga também nas redes sociais, @IPBManaim no Instagram e no Facebook. Eu espero que você fique comigo até o final desse vídeo e vamos para mais uma reflexão. O tema que eu queria trazer para nós refletirmos hoje está ligado ao Evangelho. E ele tem como base o primeiro capítulo do livro Igreja Centrada. Se você ainda não teve a oportunidade de ler esse livro ou de tê-lo, eu gostaria de indicá-lo para você, porque eu acredito que vai ser uma leitura muito edificante. Bom, o Evangelho, todas as vezes que vinha à minha mente a respeito disso, eu imaginava algo relacionado a trabalho, algo relacionado com o que eu deveria fazer alguma coisa, ir atrás das pessoas, me dispor e sair. Também é isso, mas não é só isso. O Evangelho, ele está relacionado muito mais com algo que foi feito por mim e por você do que algo que a gente tem que fazer. Então, o Evangelho é a propagação das boas novas. Essas boas novas é tudo aquilo que nós já sabemos que Cristo fez por nós. Se sacrificou, morreu na cruz, levou os nossos pecados, mas por que nós temos que propagar o Evangelho? Qual que é nosso papel diante de tudo isso? O Evangelho nada mais é, como eu já disse, que a propagação das boas novas. Essas boas novas, elas têm que ser propagadas para que mais e mais pessoas alcancem o reino dos céus. Então, tudo aquilo que acontece na minha e na sua vida, tudo aquilo que Cristo já fez por nós, o nosso testemunho faz parte do Evangelho, e é isso que nós temos que propagar, isso que nós temos que proclamar. Só que aí tem um problema. Quando eu e você, nós estamos desconectados do Pai, quando eu e você, nós não entendemos qual que é a nossa verdade e o que nós temos que fazer, nós automaticamente estamos desconectados de toda essa visão. Sendo assim, eu e você, nós não sabemos o que é a vontade do Pai para nós. Estando desconectados da nossa verdade, nós estamos vivendo uma mentira, ou também pode acontecer de nós estarmos vivendo a verdade de outras pessoas. E o que acontece nos dias de hoje? As pessoas, quando elas são confrontadas com aquilo que elas não têm feito, o que acontece? A tendência é elas saírem da igreja e buscarem algum lugar que melhor supra essa necessidade delas. Por quê? Porque muitas pessoas não conhecem a palavra de Deus. Muitas pessoas não estão se dispondo a estar diante da presença do Pai. Muitas pessoas têm a visão errada do que é o reino dos céus. Eu e você, nós temos que entender qual que é a nossa verdade. Porque a minha verdade pode não ser a sua verdade. A minha verdade é o que Deus tem falado para mim todos os dias a partir do momento que eu oro e leio a Bíblia e sou disposto a ter essa troca de relacionamento com o Pai. Só que o que acontece nos dias de hoje é que as pessoas, elas têm vivido pela verdade dos outros. As pessoas estão vivendo uma mentira, vamos dizer assim. Por quê? Porque as pessoas vêm para a igreja, ou muitas vezes as pessoas já estão na igreja, mas assim, eu vou ajudar no ministério tal, eu vou ajudar o fulano de tal, porque eu quero ajudar. Mas não é só isso. Porque se você quer ajudar alguém que já está fazendo algo, alguém que já entendeu algo da verdade de Deus para ele, essa pessoa está vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para ela. Nós temos que entender isso. Só que eu e você, quando nós unicamente nos dedicamos a ajudar essa pessoa e não temos nosso tempo de leitura da palavra, nosso tempo de oração, o nosso tempo de ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós, nós estamos buscando algo que não é para nós. E aí que está o problema. Quando nós somos confrontados com uma verdade que não é nossa, a tendência é nós nos desconectarmos e buscar algo que melhor supra essa necessidade nossa. Então, quando eu falo de Evangelho, eu me lembro da história da Igreja Moraviana. Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer essa história, dá um Google aí, dá uma pesquisada sobre a Igreja Moraviana, ou os moravianos, ou os jovens moravianos. A Igreja Moraviana é uma igreja que teve como sua base, no seu início,
o seguinte intuito: se juntaram 12 homens e 12 mulheres. O intuito deles era orar durante 24 horas. Só que deu tão certo essa ideia e esse mover que a oração durou durante 100 anos. E o que Deus fez através dessas pessoas, o que o Espírito Santo agiu e se manifestou através delas, foi um negócio absurdo. Eles foram responsáveis por um grande envio de missionários na época deles. Então, a Igreja Moraviana ainda existe, então eles ainda são responsáveis por um grande envio de missionários. Agora, olha só, eram pessoas praticamente camponeses, agricultores, que se dispuseram a estar diante da presença de Deus, buscar, ouvir e ter essa troca de relacionamento com o Pai para entender aquilo que Deus tinha para eles. E deu tão certo que durou 100 anos e eles foram responsáveis por esse avivamento todo que aconteceu. Porém, quando eu e você nós olhamos para essa história, quando eu e você nos dispomos a entender o que Deus fez através deles, nós vemos que não é só o trabalho pelo trabalho, é uma direção e uma inspiração divina para nós. E da mesma forma que foi para eles. Então, se eu e você nós não estivermos com os joelhos dobrados durante essa pandemia, se eu e você não estivermos reconectados com Deus ou conectados com o Pai, nós não vamos passar por essa pandemia. E talvez quando tudo isso acabe, quando a normalidade volte, porque nós cremos um Deus que vai restaurar todo esse desarranjo que nós temos vivido e nós entendemos que vai passar, nós temos que entender que o que nós estamos vivendo durante a pandemia é a base da nossa vida espiritual quando acabar a pandemia. A igreja vai precisar de pessoas que oram, a igreja vai precisar de pessoas que trabalham, a igreja vai precisar de pessoas que entendam qual que é seu papel no corpo de Cristo. Outra história sobre os moravianos, se você digitar aí os jovens moravianos, conta a história de 2 jovens que ficaram sabendo que existiam um continente que haviam escravos. E eles entraram em contato com esse senhor de escravos, com o chefe lá, com o dono deles, e perguntaram se eles poderiam ir lá evangelizar e falar da palavra de Deus. Imediatamente o senhor dos escravos disse assim: não, ninguém vai trazer palavras de verdade e liberdade para o meu povo, porque eles não precisam, são escravos. Então, não conformados com essa situação, esses jovens, eles venderam o próprio corpo, se venderam como escravos para custear o valor da passagem, para eles poderem ir até esse continente para falar do nome de Cristo. Quando eu ouvi essa história, quando eu li a primeira vez, eu fiquei muito impactado, porque eu comecei a me perguntar do que eu estava vivendo, o que eu estava fazendo. O que eu não tinha entendido ainda, porque eu estava olhando para mim, eu estava cercado de rotina, de coisas para fazer, de afazeres, e estava deixando o reino dos céus para trás, estava deixando de ter uma relação com Deus. E vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O relacionamento, a busca, a oração está diretamente ligada com o Evangelho. Por quê? Porque se eu não sei quais são as boas novas, se eu não estou sendo inspirado e eu não entendo aquilo que Cristo tem feito na minha vida, e eu não entendo aquilo que Cristo já fez na cruz e eu não entendo o que Cristo já fez através da cruz por mim, eu estou vivendo uma vida de inverdades. Eu não sei qual que é o meu papel e eu posso estar muito bem vivendo a verdade de outra pessoa. Isso é muito drástico. Em Tiago 1,22 diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos vós a vós mesmos. Então, quando eu leio esse versículo e quando eu entendo o que é o Evangelho, qual que é o meu papel no Evangelho, eu vejo que eu tenho que ser praticante da palavra assim como Cristo foi. Porque senão eu estou sendo só um ouvinte, eu estou vivendo das experiências dos outros, eu estou vivendo das experiências do meu pastor, eu estou vivendo das experiências do meu líder, e eu tenho certeza que não foi isso que Deus quis para você, não foi isso que o Espírito Santo sonhou para você, não é isso que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. Então, se você puder refletir sobre tudo isso que eu falei, nesse curto espaço de tempo, e se de alguma forma o Espírito Santo te incomodou, coloque-se de joelho, busque a presença de Deus, pergunta para o Pai o que mais Ele tem para falar através dessa pandemia, porque não pode ser só dificuldades, não pode ser só desemprego, falta de dinheiro, não. Nós temos que entender que além de tudo isso que os nossos olhos humanos estão vendo, tem algo mais. O que mais Deus tem para falar para nós? Se nós estamos desconectados, se nós não estamos buscando, ou se nós estamos vivendo a verdade de outra pessoa, ou se nós não estamos vivendo o Evangelho da forma que nós deveríamos. Nós temos que entender, nós temos que questionar, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você da mesma maneira que Ele tem falado com os líderes da igreja, da mesma maneira que Ele tem falado com todos nós.
E eu acredito que você vai ser muito abençoado e eu espero que você realmente tire um tempo. Eu não sei por qual mídia você está assistindo, se é pelo seu celular, pela televisão ou pelo computador, mas não deixe essa oportunidade passar. Eu tenho certeza que Deus vai te inspirar e algo vai começar a encher seu coração e seu coração vai começar a ser aquecido e você vai começar a buscar demandas para você fazer algo para o reino dos céus. Eu não estou falando para a igreja, não estou falando para a estrutura, mas eu estou falando para o reino do Senhor. Fiquem com Deus e até a próxima.